As vítimas do acidente entre dois ônibus na IPTG já estão em casa. As equipes de socorro atenderam 80 passageiros. Águas Claras virou uma grande enfermaria. Os passageiros mais feridos receberam os primeiros socorros ali mesmo. Depois eram levados para as ambulâncias que saíam cheias para os hospitais de Ceilândia, Taguatinga, Braslândia, Samambaia e Udibase. Os que podiam esperar um pouco ficavam nas calçadas, ainda muito assustados com a batida violenta. 80 pessoas foram atendidas, entre elas 2 grávidas. O esquema de socorro envolveu 40 profissionais de saúde em mais de 30 viaturas, dos bombeiros e do SAMU. Por 2 horas, o trânsito ficou interrompido aqui na marginal da IPTG, local do acidente. O motorista do ônibus freou para desviar de um carro que entrou no posto de combustível e foi atingido pelo ônibus que vinha atrás. Maria teve de dar volta para chegar ao hospital de base, para onde foi a irmã dela. Quando eu cheguei no centro de Taguatinga, já tinha um engarrafamento muito grande. Aí eu falei assim, não dá. Aí eu peguei o pistão norte e vim pela estrutural. No hospital de base, um entra e sai de macas e ambulâncias. 20 vítimas, segundo o chefe de traumatologia, nenhuma com gravidade. Aqui tem que vir pacientes críticos. Nós não poderemos ter mais de 96 pacientes na emergência, que é o que deveria ter hoje. Hoje eu tenho quase 200 pacientes. Durante a tarde, os pacientes foram liberados, inclusive as gestantes. Essa enfermeira socorreu as 2 grávidas. As gestantes tiveram só uma contusão no joelho e a outra está só com uma dor no pescoço, mas nada a princípio que tem interferido na gestação. 14 vítimas foram para o hospital de Braslândia, 7 para o de Samambaia. No hospital de Taguatinga, 8 passageiros foram medicados e tiveram alta. Bruno sempre vai de carro de Samambaia para Azaçu. Hoje resolveu pegar o ônibus. Tinha um senhor na frente lá que ele desmaiou, tentei ajudar lá, mas tinha muito sangue no chão, né? Esta passageira machucou a perna e os dentes. Vi tudo escurecendo na minha frente e alguém me tirou e botou deitada lá. Das 11 vítimas atendidas no hospital da Ceilândia, uma continua em observação. Familiares buscavam a todo custo uma notícia. Esta senhora estava no ônibus que bateu atrás. A única coisa que eu vi que ia bater e me segurei só. A coisa é tão rápida que eu não consegui assimilar muita coisa, não. Muita dor. São também todas vítimas dessa desordem que é esse transporte público do DF há 10, 15 anos e o governo não toma providência efetiva que mude a vida dos passageiros, que pelo menos garanta segurança, né? Esse ônibus da Viplan aí, que não conseguiu frear, como a gente acabou de ver, olha só, ele deveria estar fora das ruas há 8 anos. O secretário de Transportes admite que essa é a situação de quase metade da frota. A placa fixada no ônibus da Viplan não deixa dúvidas. Com 15 anos de fabricação, por lei, ele deveria estar fora das ruas há 8 anos. O fato o ônibus ser velho, as cadeiras ter quebrado, isso foi o que mais machucou as pessoas, que todo mundo segurou nas cadeiras, e as cadeiras quebraram e as pessoas caíram. O secretário de Transportes admite que 45% da frota de ônibus estão com tempo de uso acima do permitido. Um ônibus desse não deveria estar circulando, mas a lei também diz que para você escolher ônibus novos, você tem que passar por um processo. E esse processo de licitação está em andamento. Sim, mas até lá as pessoas vão continuar correndo risco, secretário? O que nós fazemos? Podemos fazer intensificar o processo de vistoria, mas fora isso, não existe mágica na troca dos ônibus. Não bastasse estar velho para rodar, o ônibus da Viplan, que não conseguiu frear, ainda estava com os pneus carecas. A velocidade é que é a dúvida a ser esclarecida pela perícia. Só vi que ele estava correndo muito e ele nem freou. Bateu sem frear. O motorista se defende. Você estava correndo, não? Não. Você lembra a velocidade que você estava? Estava menos de 60. O delegado ainda não conseguiu imagens de câmeras próximas ao acidente. Ele vai esperar a conclusão da perícia. Já tomou o depoimento dos motoristas e só começa a ouvir os passageiros na próxima semana. Se não ficar comprovado que tem esse terceiro veículo, e aí a gente vai depender mais do laudo para ver se
houve culpa do motorista, do condutor do ônibus, ou se era falha apenas mecânica, né? E aí seria uma responsabilidade em relação à empresa. Este defensor público foi aos hospitais ouvir as vítimas e diz que vai entrar com uma ação coletiva na justiça contra as empresas. O objetivo dessa ação é que saia uma sentença condenando a indenização para todas as vítimas.